As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. E aí que eu queria entrar já de cara para entender um pouco como é, né? Porque eu e o Felipe nos tornamos jornalistas pelo interesse, assim, por acompanharmos esse universo muito de esportes e querer e gostar muito da própria ESPN. Era o nosso sonho trabalhar na ESPN do Trajano quando a gente era moleque e tal. É a raiz. Mas, pô, meu pai é metalúrgico, minha mãe... Meu pai é feirante. Então, seu pai é feirante, minha mãe trabalha como secretária, enfim. E eu fico pensando como que seria ter um pai e uma mãe que tivesse conhecimento dessa área, que pudesse, de alguma maneira, instruir. Como é que foi pra você? Foi através dos seus pais que você incutiu esse desejo de ser jornalista? Conta um pouquinho. Cara, isso é muito doido, porque assim, se eu falar que sim, parece que meus pais, quando pequeno, ficavam, você vai ser jornalista, e se você fizer direito, você será expulsa de casa. Meus pais, eles nunca falaram sobre, tipo, porque eu tenho eu e meu irmão, né? Meu irmão também é jornalista, são 4 psicopatas em casa. Mas nunca meus pais falaram, seja jornalista ou faça jornalismo. Meus pais viviam a vida deles de jornalistas. Só que eles eram muito felizes, são muito felizes na carreira. Então minha mãe, ela sempre, do contrário do que as pessoas fazem às vezes, de, porra, não vai pro... Pode falar palavrão, né? Pode. Claro. Eu sou Sport Center, né? Isso tá em casa. Porra, tem uma galera que fala, ai, meu filho vai fazer jornalismo. Não faz isso. Meus pais nunca fizeram isso. Minha mãe chegava em casa e falava, filha, a casa que você tem aqui, é o jornalismo que deu. O que a gente tem hoje, porque às vezes, pô, eu pequenininha, eu passei muito aniversário sem minha mãe, porque minha mãe era repórter. Sim. Então, aniversário, final de semana, festinha de criança, minha mãe tá viajando, cobertura e tal. E às vezes eu não entendia direito, ficava chateada. E minha mãe falava, filha, tá tirando isso, mas tudo isso que a gente tem aqui é graças ao jornalismo. Então, eu cresci com essa coisa do... Eu tenho uma verdade muito crua do que é o jornalismo. Eu não fui romantizada com o jornalismo de, olha, você vai viajar, você vai conhecer seus ídolos e você vai ser a Fátima Bernardes. Eu vi a época dos meus pais desempregados, a minha mãe desesperada, chorando. Eu vi a época, sabe, de que, pô, sei lá, o meu pai tava mudando de emprego e minha mãe tava tomando porrada por alguma coisa. Eu conseguia ver a parte não romantizada da coisa. Então eu fui crescendo meio que sem pensar na minha carreira, né? Tô nem aí. Só que eu fui sendo educada com o jornalismo também, o que é muito doido, né? Sabe essa coisa de assistir jornal em casa? Primeiro que era um ritual assistir jornal. Só que eu não só assistia o jornal. Meus pais me davam aula de jornalismo enquanto eu tava... Porque, porra... Comentava as notícias. E era um saco, porque eu tava tentando ver lá, assim, sei lá, Joconda Brasil, passando clima-tempo. Meu pai, GC entrou errado, hein? Aí eu olhava, tipo, que porra é essa? Aí minha mãe, tá focada na lixeira lá no fundo, não tá na repórter. Aí eu falei, mãe, tem como ser, tipo, só assistir o jornal sem fazer todos os comentários? Meu pai, a boquinha dessa jornalista falando esquisita, né? O jeito que ela... Papai, cala a boca, velho! Porra! E estragava todas as minhas experiências. Mas ao mesmo tempo eu fui aprendendo o que era GC, o que era sonoro, o que era o foco, o posicionamento, a passagem, o VT, a matéria boa, a matéria ruim. Isso foi meio que mastiga de boca fechada, isso é uma sonora. Fale, por favor, isso é um GC. E isso foi meio que da minha educação, saca? Então, quando eu entrei tava na época da faculdade, eu, burra, achava que eu não ia fazer jornalismo. Tipo, adorava câmera, eu era super aparecida, eu adorava falar, eu não calava a boca um instante. Sério, gente, era uma coisa meio assustadora. E aí eu falava, ai, não sei o que eu vou fazer da minha carreira. A minha mãe quietinha, tipo... Fazer nutrição. Eu acho que você é engenheira aeroespacial, sabe? Aí... Cheguei, eu lembro direitinho, na época de fazer o negócio do Enem lá e tal. Aí eu cheguei na sala, minha mãe tava na sala, eu encostei na parede assim, falei, mãe, igual criança quando faz merda, eu vou fazer pra jornalismo, tá? Aí minha mãe tentou não esboçar uma reação. Mas se eu não gostar, eu posso sair? Minha mãe, tá. Tipo, foda-se. Eles sempre tentaram ser mais isentos, ou tipo, soltando foguete, sabe? Por dentro ela, tipo... Que orgulho, né? Deu certo. Certo. Mas aí foi isso, eu entrei na faculdade, obviamente era o lugar que eu sempre devia estar. O esporte era obviamente o lugar que eu sempre devia estar e foi natural. E aí o meu irmão mais novo, jornalista, produtor, trabalha com esporte, mesma coisa. Caraca. E aí, assim, a gente até falou um pouquinho disso fora do ar, e eu acho que essa sua trajetória na ESPN de ter entrado lá com 20 anos e ter se destacado ao ponto de muito rapidamente ter crescido e ter tido uma posição de destaque, uma voz hoje muito importante, uma apresentadora de programas que são bastante relevantes para casa, ainda muito jovem, isso me faz ter um pouco de esperança
desse tipo de renovação que é tão importante. Assim, a gente tem que... E o jornalismo é uma profissão interessante porque a gente consegue, muitas vezes, abrigar pessoas mais velhas. Acho que a gente poderia abrigar mulheres mais velhas, homens mais velhos, é muito normal. A gente falou isso aqui com a Luciana Mariano, né? Com a Glaucia também. Com a Glaucia, como que porque mulheres... não existe. Exatamente. Você não chega ao ponto de você consegue ter um cara que começa novo e ele fica velho. Pra mim é uma brisa muito... Eu tive sérias crises existenciais quando eu era estagiária da ESPN, menina me mandava mensagem falando que eu era referência. Eu falava, não! Eu não sei o que eu estou fazendo ainda. Talvez eu saiba daqui a uns 10 anos. Eu não posso ter 23 anos e ser referência pra uma menina na faculdade. Eu estou saindo da faculdade, sabe? Mas é isso, é o gap que existe. Porque a menina, ela conta. Ela tem você, tem você. Ah, surgiu essa menina, então eu tenho ela. Pronto. Porra, aí você tem 23 anos e você é a inspiração de alguém. Você é uma doido? responsabilidade gigantesca. Não. Como é que é lidar com o tipo de... Cara, no início... É muito doido, assim, porque você dá espaço pra pessoas mais novas, você precisa ter pessoas mais velhas. Porque, ao mesmo tempo, pra eu ver o que eu não quero fazer, putz, isso pra mim já passou, cara. Vou tentar levar por aqui. E também pra ter pessoas que falem assim, gata, você não sabe de tudo ainda, dá uma... Volta aqui um pouquinho, escuta aqui sua tia, seu tio, vamos... Então, eu tinha muito esse discernimento, exatamente até por ter pais jornalistas, que eu sabia a hora de brigar com eles, porque eu não concordava com o que eles estavam falando, mas tinha a hora que minha mãe e meu pai me botavam no meu lugar, que eu falava, ok, realmente, eu tô sendo uma jovem jurando que sabe de tudo. Então, a coisa da responsabilidade foi um risco também, porque eu era uma menina com Twitter, ponto. Eu era uma menina da ESPN, que as pessoas só sabiam que eu era da ESPN, porque eu tuitava pra caramba. Só que eu poderia ter tuitado merdas colossais, eu poderia ter estragado minha carreira, eu poderia ter... Também podia ter explodido e ter levado minha carreira pra outro lugar. Mas, assim, você é muito nova pra também entender o peso da sua opinião. Eu poderia ter rompido relações muito novas com um jogador, jogadora, que eu poderia ter magoado por não ter ainda o cacoete da coisa. Não sei. Quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, que loucura. Porque eu sou muito nova, eu tô num cargo muito importante, sou apresentadora do Sport Center, da ESPN, eu tenho essa responsabilidade com as mulheres, mas, caralho, que... Sabe aquele comentário? Meu Deus, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos? Tinha hora que eu falava... realmente, uma vez eu escrevi um texto batendo na CBF. Eu nem lembro se eu era estagiária ainda, ou não era. A ESPN é doida também. Me dava blog, nem aí, opinião. Aí era uma bobalhona, sabe? Mas aí eu escrevi um texto, e o Everaldo Marques trabalhava lá. Aí o EV me chamou no café, falou, vem cá. Eu já tava com o cu na mão, né? Aí sentei com ele, e o EV é muito querido, né? Porra, o EV me viu chegando lá como estagiária. Aí o EV sentou comigo e falou assim, eu vi seu texto, as críticas são ótimas, mas você tá preparada? E eu não pensava no pós-pós. Falou, você sabe que a pessoa que você escreveu o texto pode vir tirar uma retaliação com você? Essa pessoa pode ter um efeito, isso pode chegar na seleção e depois alguém dar uma entrevista te humilhando se der certo, que era alguma coisa, o Brasil era na Copa de 2019, eu era estagiária. Copa Feminina, né? Copa Feminina, na França. Aí eu comentei, tipo, o trabalho da CBF, assim, o Brasil pode passar um vexame na Copa. E aí o EV tava me falando das problemáticas de emitir uma opinião dessa. E não que não era pra eu emitir, mas se eu tinha consciência do que você poderia sofrer. Pró e contra. Da consequência que viria. Porque podia ser que o Brasil fosse campeão e a Marta, que é a minha maior ídola, pegasse o microfone e falasse aquela menina, e aquilo ali ia me destruir. Entendeu? Então o EV, eu acho que ele me botou no... Você sabe o que tá acontecendo? Eu falei, caralho, EV, obrigada. Não desfiz minha opinião, mas eu acho que eu me embasei pra... Beleza, se vier a pancada... Pra escrever, pensou de novo. Beleza, vamos lá. Como eu vou falar isso? Como eu vou escrever isso? Como eu vou botar as palavras? Como eu vou atacar a pessoa certa e não todo mundo? E aí eu fui. Só que nisso eu poderia ter estragado minha carreira em um texto. Ou em um... Isso é muito doido, cara.